O que eu vou falar aqui não é para qualquer pessoa. O que eu vou falar aqui é para as pessoas que querem muito, que querem mais e não estão contentes com a vida emocional, espiritual e financeira. Isso não é uma aula de português, mas preste muito bem atenção. Eu vou falar de uma palavra chamada verbo. E para isso, eu vou ler um trechinho de uma passagem bíblica. Se você não acredita na Bíblia, encare isso como uma metáfora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem, não o compreenderam. Primeiro, o que é o verbo? É a palavra. E aí eu vou ler a explicação para vocês. Verbo é a classe de palavras que contém as noções de ação, processo ou estado, e exerce a função do núcleo do predicado. Aqui a sua cabeça já deu um bug, porque você já tá assim, o que é predicado? Calma. É a parte da oração que contém o verbo e que traz a informação do sujeito, das sentenças. O predicado também apresenta um núcleo, ou seja, a palavra mais importante, aquela que contém a ideia central. Se tratando de verbo, estamos falando de ação. Ação é a ideia central que você traz. E isso traz o quê? A informação do sujeito, ou seja, a informação sobre você. A ação que você está tendo ou que você não está tendo está trazendo uma mensagem, uma informação sobre você. Vamos lá, verbo, ação, isso aqui sou eu que eu estou falando. No Google, se você der um Google, vai estar que é ação, processo ou estado. Mas eu tive aqui um insight de que as três coisas não estão separadas, não é opcional, é um conjunto de que você precisa agir para que você passe por um processo, para que você chegue no estado desejado. Então, verbo é ação que te faz passar pelo processo, que te leva para um estado. Calma. E lembre-se que o núcleo do predicado é a informação do sujeito. Predicado é a ideia central. Então, a forma com que você está agindo ou não agindo está levando uma mensagem positiva ou negativa. E aí vocês devem estar se perguntando, mas por que ela leu essa passagem da Bíblia? Por quê? Essa passagem tem a ver com o verbo. E eu vou trazer mais outros dois complementos para vocês. Existe uma passagem em João, e eu vou ler para vocês. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Isto era Jesus dizendo que aquele que crer nele faria as obras que ele fez, e ainda maiores. Mas não para por aí. Não era Jesus que fez as obras. Nossa, você deve estar pensando que absurdo. E novamente, quem não acredita na Bíblia, encare isso como uma metáfora. Ou, se acredita no universo ou na força da natureza, troque isso pelo que fizer sentido para você. A segunda parte é onde Jesus nos dá aí um ouro em pó. Ele diz: as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja,
Se Jesus está dizendo que o Pai que está nele é quem faz as obras, e ele diz que se a gente crer, se a gente tiver fé, a gente fará as mesmas obras que ele, ou ainda obras maiores, o que acontece? Se a gente não está fazendo essas obras, é porque a gente não está acreditando. E não está, quando eu vou falar agora acreditando em nós mesmos, não é acreditando em nós mesmos. Nós não estamos acreditando no Pai, na divindade, na força maior que está dentro de nós. E não seria isso negar a Deus? Não agir por falta de fé ou por falta de acreditar em Deus? Esse não agir? Será isso negar ao Pai? Negar a divindade, a força que tem dentro de você? Jesus diz: quem me vê, vê ao Pai. E, na minha concepção, não está falando de ver alguém. Como assim? Eu estou vendo Jesus e eu estou vendo ao Pai? Eu acredito que o que Jesus quis dizer, quem me vê, vê ao Pai, por quê? Nós vemos o Pai através das ações de Jesus. E a ação é o quê? O verbo. E o verbo, quem que é? Deus. E o verbo estava com quem? Deus. Isso significa que nós vemos Deus nas pessoas através das suas ações. E não tem nada a ver com religião e não tem nada a ver com placa de igreja. Jesus disse: quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus agia de acordo com o que Deus queria que ele agisse. E aí eu vou destrinchar rapidamente esse versículo para vocês. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? O verbo, ou seja, a ação. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Nele quem? Em Deus. E Deus era o quê? É o quê? O verbo. Ou seja, nele estava a vida. Então a vida está no verbo, está no agir, que vai te fazer passar pelo processo para chegar no estado desejado. E a vida era a luz dos homens, ou seja, a ação é o que vai te trazer vida. Se você não está tendo vida em vida, isso significa que está faltando ação. E não sou eu que estou dizendo, está aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Nele quem? Em Deus. E Deus era o quê? O verbo. E o verbo é o quê? A ação. E sem ação não tem o quê? Vida. E não tem luz. A vida era a luz dos homens. A vida é Deus e Deus é o verbo. E verbo é ação. Sem ação não tem vida. Se você está se sentindo morto, isso significa que está faltando ação. Você precisa agir. E a luz resplandece nas trevas. Ação. Porque a luz é a vida dos homens. Então, a luz que resplandece é o que vai te trazer brilho intenso. É o que vai te fazer sobressair de todas as situações e circunstâncias. É o que vai te tornar notável. E é o que vai te engrandecer. Mas vai te engrandecer para quê? É a ação que te engrandece. E a ação é o verbo. E o verbo é Deus. Por isso, diz, o que eu faço
é para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você precisa agir sem medo, acreditar, porque a ação é o verbo, e quando você age com fé, quando você acredita, você está aceitando a Deus, você está aceitando a divindade que está dentro de você. E o negar a Deus, talvez, só talvez, seja essa falta de ação sua. O negar a Deus, talvez seja isso, não agir. Porque quando você age, ação é verbo e verbo é Deus. Você aceita Deus, você aceita a divindade, você aceita esse algo maior que tem dentro de você. E para finalizar, eu vou te falar sobre o conhecimento. Conhecimento, se você jogar no Google, é igual a perceber, compreender por meio da razão ou experiência. E por que, quando Adão e Eva comeram da fruta do conhecimento, eles foram expulsos do paraíso? Porque eles tiveram conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento é perceber e compreender as coisas através da razão. E quando você compreende e busca entender as coisas por meio da razão, você bloqueia, você nega a divindade que tem dentro de você. Então, eu vou fazer ainda uma live para falar sobre o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Como o conhecimento é ruim? O conhecimento foi ruim quando nós começamos a compreender o que é do bem e do mal e começamos a julgar. Começamos a comparar quem era melhor que quem era pior que quem. Sem o conhecimento do bem e do mal não tem julgamento. E talvez era isso que Deus queria de nós, que nós simplesmente vivêssemos a nossa vida sem conhecer o que é o bem e o que é o mal. Porque se a gente não tem conhecimento do bem e do mal, a gente não julga, a gente não condena. E quando a gente julga o outro, a gente condena o outro, a gente está julgando Deus e a gente está condenando Deus. Por quê? Independente de você acreditar ou não, existe a parte de Deus dentro daquela pessoa que você está julgando, dentro daquela pessoa que você está condenando. Por isso que é bíblico e é impossível você dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Por que será? Será que é porque uma parte de Deus está dentro daquele seu irmão que você diz que odeia? Ou que você quer que ele seja preso, torturado ou morto? Será que é por isso que está na Bíblia que se você tem contenda com alguém, antes de você entregar a sua oferta, você precisa primeiro se reconciliar com a pessoa que você tem desavença? Só pense, por que será que Deus diria? Por que será que está ali escrito na Bíblia que tantos acreditam firmemente que você é um hipócrita, um mentiroso, se disser que você ama a Deus e odeia o seu irmão e quer que ele morra, que ele seja torturado? Será que é por causa desse pedaço de Deus que tem dentro dele? E quando você julga, você condena, você está julgando e condenando a Deus? Então eu vou deixar essa reflexão. Até que ponto o conhecimento está te beneficiando? E para não perder o foco, haja. Porque através das suas ações,
você confirma essa força maior que tem dentro de você. Porque ação é verbo e verbo é Deus. E é só agindo que você vai passar pelo processo para chegar no estado desejado. E agindo, você não nega a divindade que tem dentro de você. Bom dia.